cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo aclamar, se quieta ali dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, ele veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, e ao bom Jesus louvou. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus, estamos aqui mais uma vez, né? Já hoje inteirando o 5º dia dos 7 dias da campanha de libertação, que traz pelo título Os Olhos do Senhor está sobre nós, né? No sentido geral, porque eu também me incluo, que os olhos do Senhor também estão sobre mim. E glória a Deus que Ele está sobre mim, porque senão, o que seria de mim, né? Se os olhos do Senhor não estivessem sobre mim. Então eu louvo e agradeço a Deus por isto. Pelos olhos do Senhor está sobre mim. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque Deus é bom e tem cuidado de nós. E aqui, hoje nós vamos estar dando continuidade, porque precisamos sim a cada dia nos libertar do velho homem, nos libertar da velha mulher, nos libertar da vã maneira de viver, né? A gente observa tantas coisas, as pessoas têm tantas disponibilidade para coisas vãs, para as coisas de nenhum préstimo, para coisa que não vai acrescentar nada na salvação da vida dele, a não ser mais maldição, né? Porque tem coisas que o Senhor abomina na Bíblia e as pessoas insistem em fazer, né? Então é muito complicado, viu, meus irmãos? Muito complicado. E a gente tem que guardar a nossa coroa, pedir ao Senhor sabedoria para que eles possam entender que caminhos que nos levam a Deus é Jesus Cristo. E nós podemos aprender isso hoje aqui na palavra de Deus, em 1 Pedro 3. O texto-chave é o verso 12. Mas nós vamos começar hoje no versos 8, para nós entender o amor fraternal de Deus para conosco. E a Bíblia diz, em 1 Pedro 3, versos 8, traz bem assim a palavra para nós neste momento, né? Tanto para mim quanto para você, porque não sou santarrão e não sou melhor que ninguém. E fico feliz por saber que tem milhões de irmãos fazendo ID, né?
levando a palavra que salva, liberta e cura, né? Não sou ignorante para pensar que só o que sai da minha boca salva, não. O que sai da boca dos outros irmãos, em qualquer que seja, a palavra também tem poder, porque é a palavra de Deus. E é muito triste a gente ver o ciúme até entre os irmãos, né? Por isso que a Bíblia diz que o reino das trevas, ou os filhos das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Você não vê os filhos das trevas se defamando uns aos outros nas redes sociais. Você não vê os filhos das trevas tentando destruir o seu companheiro, mas no meio do cristão você vê. Às vezes o cristão tem um tempo precioso para falar da palavra de Deus, ele vai atacar o irmão porque o irmão tem muitos seguidores, ou porque a igreja do irmão tem muita gente, né? Aí a pessoa prefere, ao invés de fazer o ID, em vez de pregar a palavra que salva, liberta e cura, ela prefere destruir o seu irmão. E por incrível que pareça, isso a gente ouve até sentado no banco da igreja. Né? Ah, irmão fulano é charlatão, irmão ciclano é isso e aquilo, irmão fulano mente. Gente, vamos aproveitar o nosso tempo precioso que o Senhor nos deu para fazer o ID. Sabe por quê? Eis que os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso diz para nós no Salmo 33, no verso 18 em diante. Eis que os olhos do Senhor estão sobre nós. E aqui no versículo-chave da nossa campanha de libertação, esses 7 dias abençoados, que hoje já está enterrando o 4º dia, porque começamos na segunda, né? O 4º dia. Segunda, terça, quarta, quinta, né? É o 4º dia, que é a quinta-feira. Me desculpe porque eu pus o dia errado, mas a palavra é abençoada e ela é a mesma. E a palavra de Deus diz para nós assim, ó, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Aqui em 1 Pedro 3,12. Mas lá nos Salmos 33, 18 diz bem assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre nós. Em todos os sentidos, nos bons, nos maus, os olhos do Senhor estão sobre nós. E por isso nós vamos estar aqui hoje, já falei anteriormente, iniciando no 1 Pedro 3,8, amor fraternal. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar. Olha só, falei do ciúme, falei da inveja, falei de destruir o irmãozinho, falei que o reino das trevas é mais prudente do que o reino, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque enquanto os filhos da luz se degradeiam, eles acabam se tornando filhos das trevas perante o das trevas, né? Então devemos amar o nosso irmão, respeitar o nosso irmão que consegue atrair pessoas para o reino de Deus. Se nós não estiver conseguindo, alguma coisa está errada, né? E não é com o nosso Deus, e não é com a palavra. Alguma coisa não está saindo conforme o Senhor requer de nós, né? Aí a gente, por causa da nossa incompetência, às vezes, ou por causa da nossa frustração por não conseguir atrair pessoas para estar ouvindo a palavra de Deus e sendo libertas, aí nós atribuímos os outros como charlatanismo. Mas quem vai julgar é Deus. É só trabalhar mais, é só orar mais,
é só respeitar mais, né? E continuando aqui, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar e sejam compassivos. Temos que ser compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Porque às vezes a pessoa, ela não pode ser julgada por nós por ela não ter o mesmo modo de pensar que nós, né? Todos temos que amar a Cristo, mas cada um tem o livre-arbítrio para escolher aquilo que ele achar que convém para ele. Aí, se eu não tiver o mesmo pensamento que você, então eu não sou de Deus, então eu não presto. Não é assim que funciona, meus abençoados e amados irmãos em Cristo. Continue fazendo a obra de Deus aí, continue ganhando alma, sabe por quê? Muitos estão descendo à sepultura sem conhecer a palavra de Deus. Então vamos aproveitar uma hora de culto, meia hora de culto, 15 minutos de culto, mas para trazer a palavra que salva, liberta e cura. Porque quando nós temos na nossa casa, para ir numa reunião, para ir num culto, não que nós queremos ouvir só a palavra que vai massagear o nosso ego, não. Mas nós queremos sair de lá melhor do que entramos. Todos querem sair de um culto melhor do que entrou. Né? Não é para sair no culto com aquele pensamento, vixe, tivesse ficado em casa não tinha perdido a bênção. Não pode. A pessoa não pode sair de um culto desejando não ter saído de casa. Ah, mas é porque a pessoa está no erro, a pessoa não quer correção, não. Nós somos crescidinhos o suficiente para saber o quando é espiritual e quando é carnal. Quando vem do homem, quando vem do espírito. Quando vem da palavra, quando vem do eu. Né? Deus, graças a Deus, nos dá esse discernimento. Porque quando vem de Deus é mansidão. Mesmo a palavra de Deus corrigindo, ela é mansidão. E a palavra do homem, quando é dirigido pelo homem, mesmo que ela seja mansa, ela se torna um fardo desnecessário. Né? Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar e sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos. Se nós não exercer misericórdia, nós que pregamos a palavra de Deus, né? Se você não sabe, nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. As pessoas, elas nos observam, né? Às vezes fala assim, uai, mas ele não é crente, mas ela não é crente, então quer dizer que ele está nos observando. Ele não fala, mas nos observa. Você viu lá, irmão, caiu o Cicrano, caiu o Bertano, ora para ele, ajude ele, dê a mão para ele. Ele não precisa de pedra mais não, já chega. Ele já está ali naquela situação que está, realmente por a escolha dele. Né? Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, fraternalmente amigos, misericordiosos. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados. Quando a pessoa tem um chamado, o chamado do ID, né? O Senhor prepara ela. Mas é para ela usar justamente isso aqui, o amor fraternal. Né? O Senhor requer de nós, para que sejamos misericordiosos e humildes, e não paguemos mal com mal. Se nós pagar mal com mal, está errado.
Ah, irmão, já, mas vai deixar os outros passar você para trás? Coitado de quem pensar que está nos passando para trás. Coitado. Às vezes, sem a intenção da gente, eles arrastam flagelos para sua vida, né? Porque agimos com sinceridade, de acordo com a palavra de Deus, tratamos bem e respeitamos as pessoas e queremos também que sejamos tratados à altura. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal. Olha, meu irmão, você quer ter dias felizes? Você quer amar a sua vida? Cuidado com esse pequeno membro que você tem entre os lábios, viu? Cuidado. Isso aí destrói família, isso aí deixa a pessoa desempregada, destrói reputação, tá? Evite que seus lábios falem palavras enganosas e afasta-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe por alcançá-la. Já falei ontem. Meus irmãos, você quer dias felizes? Você quer ser liberto? Afasta do mal e pratique o bem. E busque a paz e empenhe por alcançá-la. O Senhor já sabia que é tão difícil a pessoa ter paz, ela tem que lutar. Olha que contraste, uma pessoa, para ter paz, ela tem que lutar. Mas lutar como, irmão Jaime? Lutar contra as astutas ciladas do inimigo, lutar contra as facilidades que o mundo lhe oferece. Você pensa que é de graça, mas vai pagar um preço alto. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Porque o versículo chave, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Amém? E continuando aqui, meus irmãos, conseguimos encontrar aqui também no Salmo 33, versos 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, meus irmãos, os olhos do Senhor estão a nos observar sempre, né? Esses dias eu estava falando com um jovem e esperei uma oportunidade que estivéssemos nós dois, Deus e o inimigo de lado olhando, né? E ouvindo também. Falei assim, rapaz, você é um menino tão bom, conserta a sua vida. Ele olhou bem para mim e falou assim, mas você tá que nem minha esposa, ué. Tudo você desconfia. Falei, eu estou falando para você como homem de Deus. Mas se você quiser continuar no erro, continue. Mas se eu fosse você, eu parava e analisava. Será que compensa? É. Então ele baixou a cabeça e tomara a Deus que mude de ideia rapidinho, rapidinho. E fuja do laço. Fuja do embaraço. Fuja do engano e da mentira. Né? Você já viu aquele ditado que aonde tem fumaça tem fogo? Então vigia. Né? Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Então quando Deus nos orienta, não fala no meu ouvido não, nunca falou não. Já falou no ouvido de muita gente aí. Mas no meu nunca falou não. Graças a Deus eu abro a Bíblia aqui e vou falando aqui aquilo que o Senhor dá o entendimento para nós. E com essa mensagem, com essa campanha que foi idealizada pela oração da irmã Miriam, nós podemos saber que é uma campanha de libertação e para nós ficar ciente de que os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, se os olhos do Senhor estão sobre mim, como os olhos do Senhor estão sobre aquele amigo do qual eu
falei com ele sobre a palavra e orientei a fugir do engano. Então, quando ele falou, você está que nem a minha esposa, já veio esse versículo aqui, ó. Você quer fugir, você foge. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Né? Para onde nós vamos fugir? Como nós vamos fugir? Se o nosso Deus nos vê constantemente? Mas continuando aqui a palavra, o salmista começa afirmando: eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. E a sua promessa poderosa de que Deus está atento aos seus filhos, observando aquele que o temem e confia nele. Ele conhece as nossas necessidades, todas as nossas necessidades, as nossas preocupações, as nossas lutas diárias. Mas tem um versículo que diz assim, ó: entremos juntos em juízo e apresente a mim as tuas razões. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está vendo todas as coisas, mas é necessário que nós as apresentamos para Ele. Porque a palavra diz bem assim, ó: observando aqueles que o temem e confiam nele. Ele conhece as nossas necessidades e preocupações e as lutas diárias. Ele conhece. No 34:15 diz bem assim: os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. Então, nós podemos ficar cientes de que nada escapa diante dos olhos do Senhor, mesmo que você queira. Então aproveite aí essa campanha de libertação para que possa ser liberto dessas coisas que te trazem preocupações, das suas lutas diárias, da nossa luta diária, mesmo sabendo que Ele conhece a nossa necessidade. Mas para quem nós vamos recorrer? Ou em quem nós vamos recorrer? Né? Não sejamos loucos e nem cegos, guia de cego. Sabe por quê? Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. E hoje nós estamos basicamente aqui falando das necessidades, das preocupações, das lutas diárias, né? Só para não ficar só naqueles que criticam o Velho Testamento, nós vamos para Mateus 6:26, onde aqui a palavra está falando para nós justamente das preocupações. E o Senhor fala assim: olhai para as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial, que está nos céus, as alimenta. Você sabe quando que um pássaro passa fome? Quando que um pássaro passa sede? É quando o homem vai lá com suas mãos e encarcera ele. Prende ele, aí ele fica sem água às vezes, fica sem comida, né? Dorme em lugar sujo, lugar molhado. Mas se ele estiver solto na natureza, o Senhor todo dia dá para ele alimentação e água para beber, né? Então, quando ele fala para nós olhar para as aves do céu, é para nós tirar as preocupações do nosso coração. Eles não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. E o nosso Pai as alimenta. E ele pergunta: não vale muito mais vocês do que elas? É. Ah, irmão, já, mas eu tenho que trabalhar, o pássaro não tem. Pois é. Não era para ser dessa forma, né? Mas desde a desobediência do Éden, o homem passou a ter que viver do suor do seu rosto, desbravar a terra, preparar a terra
escolher a semente, plantar a semente, regar a semente para colher. Do suor do seu rosto viverá todos os dias da sua vida, e em fadiga obterá o seu pão. Os pássaros, as aves, os peixes, não. Às vezes nós assistimos lá aqueles documentários da África, lá, National Geographic, outros canais ali que mostram para nós a realidade africana, né? Mas olha ali aqueles bandos de gnu indo de uma banda para outra, ali é seco no lugar, eles saem de manada e vai para outro lugar. Quando eles chegam ali na beira do rio, o seu predador já está lá. Muitos e muitos crocodilos e jacarés. E eles se unem e tentam passar quase todos de uma vez, porque ali eles conseguem sapatear em cima dos crocodilos e conseguem sair de lá. E aqueles que estão mais fraquinhos ainda acaba se dando mal, o crocodilo ainda acaba pegando um para as pernas, pegando para o pescoço e ainda fica para trás. Né? Então, o que eu quero dizer para você? Esteja unido em Cristo Jesus. As lutas vão vir, as perseguições vão vir, as necessidades vão bater à porta, mas o Senhor diz para nós: não deixe as preocupações diárias, as necessidades e as lutas minar a sua fé. Continue crendo. Né? Ontem eu falei um pouco de mim, hoje eu vou falar mais num contexto geral, porque o importante aqui não é o Jaime. Ontem foi mencionado o Jaime para vocês verem o quanto eu sou grato ao Senhor, o quanto Ele é bom para mim, tá? E às vezes mesmo sem eu ser merecedor, né? Muita gente mais qualificada podia estar aqui do outro lado aqui, falando com vocês, mas Deus escolheu a mim como muitos milhares de outros, viu? Nunca vou levantar contra uma outra pessoa que esteja pregando o evangelho genuíno. Sabe por quê? Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Né? E voltando aqui aos gnu, a gente olha lá, eles chegam, né? E acaba que o jacaré acaba ficando com fome, porque eles são unidos. Então, assim que tem que ser os filhos de Deus, não ficar se degradando, brigando, causando vergonha na internet, não. Apontando o defeito dos outros com o dedo sujo. Nós temos que viver o amor, temos que pregar o amor, a misericórdia. Né? Aquele que estiver andando fora dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa estar trazendo-o para os caminhos do Senhor. Não acabar de jogar no buraco, né? Não acabar de afundar, ele já está afundado. Temos que arrumar meios para fazer com que ele volte a servir ao Senhor enquanto vive. E o salmista prossegue dizendo: para livrar-lhes as almas da morte. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao clamor. Para livrar-lhes as almas da morte e conservar-lhes a vida durante a fome. Tem gente que não tem fome de comida, não tem falta de dinheiro, não tem falta de fama, mas tem fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Com tudo isso, ela não tem vida. É uma pessoa solitária com recursos que pudessem comprar muitos. Mas a salvação não é comprada por dinheiro. A salvação ela é conquistada pela obediência à palavra de Deus. E Deus, meus irmãos, tem um cuidado protetor para com nós, sobre nós. Ele nos guarda do perigo, da dificuldade, preserva a nossa vida, sustentando nós em tempo de escassez. Olha, quantos milhares de pessoas foram na pandemia e nós estamos aqui, pessoas com recursos, né,
recursos inesgotáveis, mas não pôde comprar a vida. Quantos ontem fizeram planos para hoje e você vê anunciar na rádio, na internet, nota de falecimento. Faleceu fulano de tal, faleceu fulano de tal. Fala, nossa, mas era tão jovem. Pois quem disse que é só velho que morre? Morre até feto, morre até recém-nascido. Então, para Deus não tem mais velho, mais novo, não. Chegou a sua hora, você vai. Então, o dia é hoje. O Senhor nos guarda do perigo e dificuldades, preservando a nossa vida e sustentando-nos em tempos de escassez. O que é escassez? É fome, é sede, é tristeza, é angústia. Tudo isso causa esses problemas. E o Senhor nos sustenta e nos dá a vitória. E nós podemos ter confiança que o olhar compassivo do Senhor está sobre nós. Pronto, meus irmãos, para nos livrar e suprir de todas as nossas necessidades. Assim como ele fez nos Mateus 6:26, nos orientando a olhar para as aves do céu, que não plantam, não semeiam, nem juntam em celeiro, e o nosso Pai Celestial os alimenta. E quanto mais vale nós do que muitos deles, né? Então, graças a Deus por isso, meus irmãos. Como Deus é bom. E terminando aqui, mais esse quarto dia da campanha, me desculpe, eu disse que era o quinto, mas é o quarto, que começamos na segunda, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o interessante é que, sabendo de todas essas coisas, muitas pessoas se afastam de Deus, porque acreditam que seus problemas são maiores que ele. Fulano, volta para a igreja. Não, irmão Jair. Eu estou muito cheio de problema. Eu vou resolver os meus problemas primeiro, depois eu vou. Então quer dizer que você está acreditando que os seus problemas são maiores do que nosso Deus? Você está acreditando que você estando fora dos domínios do Senhor, você pode resolver os seus problemas sozinho? Como disse aquele trechinho daquela canção, não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Meu irmão, não tente sozinho, não. Os seus problemas não são maior que o nosso Deus. Deus não está apenas sobre o bem da nossa vida. Quantos tempos são difíceis, Deus ainda é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Que Deus possa estar te livrando, te libertando em mais este dia, nessa campanha de libertação, cujo título é Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos à sua súplica. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome.
Eu agradeço a Ti, Senhor, por esse momento, junto aqui com o pastor Jaime, junto das meninas dos olhos de Deus, louvando o Senhor e engrandecendo o Senhor, pelo quanto o Senhor nos tem ajudado, o quanto o Senhor tem se mostrado presente nas nossas vidas. E eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra que se encontra em 1 Pedro 3:22, e é onde mostra a nós que teus olhos estão sobre nós. E uma das vezes que eu vi o manifestar do Senhor no céu e que me deu a sensação de que o Senhor estava me olhando, foi terrível, foi uma sensação de medo, mas de paz, porque eu tinha certeza no meu coração que eram os olhos do Senhor que estava nos olhando. Glória ao nome santo do Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor está nos olhando e nos julgando a cada instante. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer e te pedir, Senhor, não nos deixe cair em tentação e nem de nenhuma forma, Pai, que possamos nos unir e saber que é o Senhor que está nos ajudando. Saber que é o Senhor que está nos fortalecendo e nos mostrando que, como diz a tua palavra, quão bom é que os irmãos estejam em comunhão. E é isso que precisamos, de união, comunhão, e nos capacitar cada dia mais a servir ao Senhor, sem pensar em outras coisas, mas fazer a tua vontade. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E agora eu quero também, irmãos aqui do grupo, irmãs e irmãos aqui do grupo, meninas dos olhos de Deus. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, pastor Jaime, pastor Alex. Quero agradecer de coração os irmãos, as irmãs que estão aqui comigo, que têm colocado áudios de louvores para a gente poder estar contribuindo com a campanha. Amém? Quero agradecer também as pessoas que estão entrando no nosso canal do YouTube e compartilhando a palavra de Deus. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar cada um de nós. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém? Glória a Deus.